Professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Continuamos aqui com a série de análises, dicas e aulas gratuitas para o concurso Polícia Civil do DF, cargo escrivão, nesse caso, a redação. Hoje eu vou comentar e também indicar temas impactantes da redação que podem ser cobrados lá na sua prova, porque a Banca CESP ela tem um perfil de abordagem específico, ela cobra uma temática da atualidade, só que a forma como ela aborda essa temática é muito específica. Então fique atento, é uma análise muito importante, indicações de assuntos que estão em discussão e desdobramento na sociedade. Nessa análise eu trouxe os principais eixos temáticos, aqueles que possuem grandes possibilidades da Banca CESP cobrar agora na prova de redação do concurso escrivão PCDF. Então não são todos os eixos temáticos, são aqueles mais impactantes, aqueles mais importantes, o que ela tem cobrado aí nos últimos concursos. Eu começo destacando o eixo tecnologia. Está aparecendo em várias provas de redação, não somente da Banca CESP, mas outras bancas organizadoras, porque é um assunto que faz parte do cotidiano da sociedade. E o tema da atualidade vai partir do cotidiano da sociedade, uma realidade concreta. Dentro de tecnologia, o que nós podemos destacar? O uso da internet e o quanto isso tem modificado as relações humanas, as relações de convívio em sociedade. Nós temos aí novos paradigmas de comunicação. Isso, claro, vai modificar, alterar a forma como nós interagimos com o outro. Inclusive, tem-se a discussão dessa substituição do contato humano, da relação próxima com o contato que é feito mediado pelo celular. Isso já é uma realidade. E dentro de tecnologia eu também quero destacar mais dois assuntos. Eu destaco a superexposição das pessoas nas redes sociais. É algo também que faz parte do cotidiano, está presente na sociedade contemporânea, é uma problemática. Até que ponto as redes sociais servem para estreitar os vínculos, para fazer com que as pessoas possam ter aí possibilidade de relacionamentos, possibilidade também de buscar informação, só que isso se torna um problema quando elas superexpõem as suas vidas, né? As redes sociais elas se tornaram hoje espelhos invertidos da realidade das pessoas. Postam aí o dia inteiro, às vezes coisas banais, isso pode inclusive gerar problemas do ponto de vista da segurança, porque nós temos criminosos que se aproveitam dessa superexposição do cotidiano da pessoa e podem cometer aí crimes virtuais. E além desses crimes virtuais, nós temos aí também um problema relacionado ao próprio ser humano, à complexidade humana. Isso, de certa forma, é um espelho invertido, como eu disse aqui no início da análise, que reflete uma vida que a pessoa, na verdade, ela não tem, reflete um vazio que ela não consegue preencher com outra coisa. Ela precisa expor a vida dela, expor em excesso, né? Não que expor a vida na rede social, usar ela para mostrar algo da sua vida seja errado, mas o excesso é um problema. Ainda dentro de tecnologia, quero destacar também a inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem sido hoje debatida porque nós temos aí o uso de máquinas substituindo o trabalho humano em várias atividades, em várias funções. Atividades, inclusive, que dependiam exclusivamente do trabalho humano, como operações da medicina, cirurgias mesmo da medicina, elas estão sendo substituídas pela tecnologia artificial. Até que ponto a tecnologia artificial pode substituir a inteligência humana, pode substituir aí a própria condição humana? Todas as discussões que eu estou fazendo aqui, todos os eixos temáticos, partem da minha análise desses temas da atualidade e também partem de autores que vão me dar embasamento. Um deles, que trata aí de tecnologia nas relações humanas, da mudança de comportamento, é o sociólogo Zygmunt Bauman. Bauman ele estudou muito as questões humanas, sobretudo relacionados aí aos relacionamentos líquidos, a modernidade líquida de Bauman. Vale a pena conferir. Outro eixo temático que as bancas estão cobrando muito e a CESP tem cobrado bastante também em concursos é o eixo cultura. Dentro de cultura, eu quero indicar dois temas que são importantes. O primeiro deles é a importância da cultura para o exercício da cidadania. A cultura
é uma palavra que envolve aí todos os bens, manifestações, valores de uma sociedade, bens que podem ser artísticos, podem ser bens históricos, e a importância da cultura na sociedade diz respeito à identidade dessas pessoas, à identidade do povo. Então a cultura ela tem que ser preservada porque ela é o exercício da cidadania. Outro tema dentro de cultura, muito importante também, é o estranhamento cultural. O estranhamento ele pode trazer outras discussões, que é o caso da intolerância religiosa. O estranhamento cultural diz respeito a justamente ou não aceitar a cultura do outro, né? O estranhar a cultura do outro, achá-la absurda e, a partir disso, ter aí um comportamento de menosprezar aquela outra cultura. Discute-se muito também o estranhamento hoje na contemporaneidade. Próximo eixo temático, comportamento. Comportamento, nós temos muitas discussões, muitos assuntos da contemporaneidade. Mas no comportamento eu quero destacar apenas um tema impactante, que é a depressão. Ela é considerada hoje a doença do século, muitos especialistas, inclusive a própria Organização Mundial da Saúde, já descreve a depressão como a doença do século. Ela tem afastado trabalhadores, é uma doença muitas vezes silenciosa, porque as pessoas elas não percebem que estão com depressão, apesar de indicarem alguns sinais. Um desses sinais é o isolamento. O isolamento faz com que a pessoa não tenha vontade de exercer as suas atividades, ela não tem vontade de ter contato social com outras pessoas. E dentro da depressão na contemporaneidade, isso vai influenciar, claro, o comportamento aí da sociedade. Nós temos que discutir a importância das políticas públicas para o tratamento da depressão, oferecer esse tratamento na rede pública de saúde, um tratamento que seja de fato de qualidade, um acompanhamento desses pacientes e também um debate na sociedade mostrando que a depressão é sim um problema de saúde pública inclusive, e deve ser entendida e deve ser tratada, deve haver então essa conscientização em relação ao problema. Outro eixo temático é o meio ambiente. Nós estamos diante de várias tragédias ambientais, crimes ambientais que estão acontecendo no Brasil. Começamos desde aquele rompimento da barragem lá em Fundão. Esse ano, outro rompimento de barragem em Brumadinho, mostrando aí a ineficiência da segurança do que diz respeito aí às barragens e como também a insegurança e a ineficiência da fiscalização e das leis ambientais brasileiras. Então, um assunto muito interessante de ser discutido é justamente a questão aí das leis ambientais, da proteção do meio ambiente, porque ele é um direito que está garantido, o direito ao meio ambiente está garantido lá na Constituição Federal. A AGU, ela tem feito aí um trabalho, a Advocacia Geral da União, em relação à defesa do meio ambiente, né? Ela defendeu, porque o meio ambiente ele é um acesso também à cidadania. Então é uma temática que está relacionada à contemporaneidade, à atualidade brasileira, por conta dessas tragédias ambientais, esses crimes ambientais, e é um assunto que deve ser tratado também aí dentro dos estudos de atualidades em redação. Outro caso do meio ambiente que eu destaco, agora bem recente, foram as manchas de óleo que chegaram aí às praias do litoral brasileiro, sobretudo lá nas praias do Nordeste. Temos investigações em curso, algumas investigações apontam que esse óleo foi vazado de um navio grego, outros dizem que esse óleo foi vazado pela Venezuela. Enfim, não temos nada concreto ainda. O que temos são os problemas decorrentes desse vazamento. As praias ficaram sujas de óleo, prejudicando a vida marinha, prejudicando inclusive o comércio local. E outro assunto dentro do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, é uma pauta que faz parte aí das discussões. Temos as queimadas que aconteceram recentemente na Amazônia. São queimadas que levantam a discussão para a necessidade de ampliar essa fiscalização, reforçar os órgãos fiscalizadores, a punição também a esse crime ambiental que acontece na Amazônia. Deve-se preservar esse bioma brasileiro que tem uma importância internacional
E há uma discussão também política por trás da Amazônia. A gente teve a recusa da ajuda internacional da Noruega, que tinha aí contribuído com um fundo para a Amazônia, para a gente ter essa preservação, e perdemos essa importante ajuda internacional. Outros países se mobilizaram, tivemos um entrave aí com o presidente Jair Bolsonaro dentro dessa discussão, dentro do caos que estava acontecendo na época. Então, uma discussão pertinente também dentro de meio ambiente. Mais um eixo temático, a educação. E educação eu quero destacar 2 assuntos. O primeiro, a discussão da educação à distância. Nós estamos diante de uma sociedade que a tecnologia faz parte das relações cotidianas. As pessoas utilizam a tecnologia, acessam a rede de computadores, conectam-se à internet, elas podem estudar através desse meio. E a discussão dentro de educação é a democratização da educação. Então, a educação à distância como uma forma de democratizar o conhecimento, esse conhecimento chegar a longas distâncias, chegar aí a locais do Brasil onde nós não temos estrutura adequada. Não é uma solução para o problema da educação brasileira, é uma possibilidade de democratização. Então, a gente tem que enxergar essa questão do EAD como uma possibilidade de democratização do conhecimento. E outra questão dentro da educação é justamente o contexto que nós temos aí da educação brasileira e melhorar. O avanço é melhorar a educação pública brasileira, melhorar com políticas públicas, investir em programas que de fato vão trazer ali resultados assertivos para a educação. A inclusão também entra dentro dessa discussão. E vamos agora para outro eixo temático, a segurança. Até porque a segurança é, dentro aí do concurso de escrivão da Polícia Civil do DF, é um assunto muito próximo. A banca pode cobrar algo relacionado à segurança. E dentro da segurança eu destaco 2 assuntos. A violência urbana, porque nossos índices têm aumentado no Brasil a cada ano. Isso está lá no mapa da violência, isso está nas estatísticas que são divulgadas, no anuário também. É importante nós entendermos o que está por trás dessa problemática da segurança pública, que é, de fato, a ineficiência do Estado, a ineficiência também das leis de punição aos crimes, e é importante, além dessa discussão, apontar algumas soluções, como, por exemplo, a questão estratégica da segurança, investir de fato em operações, em programas que vão coibir essas práticas delituosas, reforçando aí o policiamento, por exemplo. E por último, outro eixo temático internacional, a gente pode ter um assunto também internacional, a Banca CESP, ela é diferente de outras bancas, ela tem cobrado assuntos da América Latina. Tivemos inclusive uma prova bem recente dela, no ano de 2017, que foi aplicada no Distrito Federal também, uma prova da Secretaria de Educação do Distrito, CEDF, onde o tema foi América Latina, a morte de Fidel Castro. E foi um tema que as pessoas não esperavam, muita gente não se preparou, e eu sempre indico, estudem também assuntos da América Latina. Dentro de América Latina, a gente tem uma série de problemáticas atualmente. Temos a crise na Venezuela, é um assunto que pode cair, é um assunto muito impactante. Quais são os desdobramentos dessa crise, os imigrantes que estão entrando no Brasil? Temos também aí problemas relacionados ao governo da Venezuela, que não é aceito por muitos países, tanto que hoje nós temos 2 presidentes na América Latina. Nós temos um autoproclamado, um opositor ao regime, que é o Juan Guaidó, e além disso nós temos também o Nicolás Maduro. Muitos países sinalizam aí a necessidade de eleições democráticas na Venezuela, um deles é o Brasil, também os Estados Unidos, a própria Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a União Europeia. Ainda na América Latina, quero trazer aqui o destaque para outros países que estão passando aí por problemáticas políticas. A Colômbia é um desses países, e além da Colômbia também eu destaco o Chile, e destaco a Colômbia e o Chile, também destaco aí a Bolívia. São outros 3 países que passam aí por rupturas políticas,
passam por protestos, as pessoas estão indo às ruas, então tem também questão da mobilização popular por trás disso e também questões de economia. São países que possuem uma desigualdade na distribuição de renda, isso, claro, também é outro agravante para essa crise. Tem um vídeo aqui no meu canal recente, eu coloquei, vocês podem procurar que eu faço uma análise mais aprofundada desses países da América Latina e o que é importante nós analisarmos dentro desse contexto de cada um deles. E o que você está esperando para fazer parte do curso Redação Padrão, concurso Polícia Civil do DF, cargo escrivão? Olha, o curso está incrível, aborda temas impactantes, simulações conforme o perfil da banca CESP, da forma como ela pode aparecer na prova de redação, e não são apenas simulações. Os participantes também têm acesso a análises, orientações em áudio sobre aquele tema, o que deve ser produzido, quais as ideias devem ser mobilizadas no seu texto e, além disso, também redação padrão de temas que podem ser cobrados, textos que foram produzidos por mim. Você tem acesso a modelos de orientações que são fundamentais para você conseguir se adequar ao estilo da banca, para você conseguir trazer o maior número de ideias possíveis em relação àquele tema e não só trazer o maior número de ideias possíveis, mas discutir com coerência, com clareza e também com objetividade. Para mais informações do curso Redação Padrão Polícia Civil do DF, cargo escrivão, clica no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição desse vídeo, eu te passo todas as informações. Tem um preço muito acessível porque eu quero democratizar o conhecimento para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas entram no curso, às vezes sem noção nenhuma de produzir um texto, com ideias totalmente fora do contexto, não conseguem organizar a sua produção e elas saem capacitadas para atingir uma nota excelente. Eu espero você lá então. Um forte abraço e até a próxima!